Boa noite, graça e paz. Quero dizer que estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos, com essa igreja, pela oportunidade do pastor Augusto ter nos convidado para compartilhar a palavra com você. E a minha esposa não está aqui me acompanhando porque ela está lá na igreja, comemorando o meu dia, o Dia das Crianças. Por que o sorriso? Eu sou criança. Eu quero também desejar aqui meus parabéns a essa igreja, 17 anos. Desde quando eu conheci o pastor Augusto, ele me abraçou como pastor, como amigo, como irmão. E quando eu venho na igreja há muito tempo, e tempo atrás, e venho hoje, eu vejo as mesmas pessoas que estavam aqui, estão aqui novamente. Quer dizer que essa igreja aqui prega a palavra genuína, prega a palavra de Deus, tem saqueado o inferno nesse lugar. Continue pregando o evangelho com intrepidez. Só assim Jesus vai voltar e vai buscar a igreja. Mas não fica só. Leve essa mensagem a outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas pela mesma graça que um dia eu e você fomos alcançados. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E eu quero tratar de um tema que, creio eu, que é muito relevante por esses dias que nós estamos vivendo e passando, falando da oração e do entendimento e da soberania de Deus, porque Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo ainda, Ele está no controle da história. Atos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23. Se a igreja puder ficar em pé, aqueles que puderem, para a gente fazer a leitura juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os seus chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isto, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós estamos aqui, nessa casa que é tua. Queremos falar apenas do teu evangelho, da tua palavra. Que o Senhor venha nos usar do trono do céu, para que a tua palavra venha cair em nossos corações. E possamos sair daqui, ó Deus, cheio da tua graça, cheio do teu amor, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. Pode sentar, igreja. Como eu disse no início, o tema que eu quero conversar com você, com a igreja, oração e entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Parece que em nossos dias não conseguimos combinar dois elementos fundamentais para a igreja, que é uma prática devocional somada a uma atitude aplicada por conhecimento. Para a maioria dos crentes, elas são religiosas, elas não são estudiosas. Se são pessoas que oram, não são pessoas que possuem conhecimento. Colocamos uma fenda entre o racional e o espiritual.
Essa separação é algo tipo da cultura, irmãos, do mundo ocidental, que tende a colocar os sentimentos à frente do pensamento. Vou explicar. Existem muitas denominações que elas buscam tanto conhecimento, se tornem doutores, mestres, e aquelas denominações que buscam tanto o sobrenatural, o poder. E quando nós olhamos para a Bíblia não separa essas duas coisas, pelo contrário, ela nos ensina sobre a necessidade de tê-las sempre juntas na vida da igreja. Meus irmãos, somos dualistas no que respeita à Bíblia, e muitas vezes abandonamos a devoção e consideramos que somos devotos e piedosos a Deus, por isso achamos que não necessitamos de conhecimento, e a Bíblia nos afirma: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E neste caso aqui, Jesus acusa as pessoas de terem nenhuma nem outra, nem o conhecimento da palavra, nem o poder de Deus. E quando nós olhamos esse texto aqui, estamos diante de um texto que nos ensina a juntarmos devoção e conhecimento através da oração e do entendimento. Aqui, irmãos, encontramos esses primeiros cristãos cercados por maneira de pensar e viver, expressando devoção e conhecimento ao mesmo tempo. Eles estavam recebendo ameaças para que não espalhasse o nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos aí no versículo 23, quando foram soltos Pedro e João, eles estavam sendo ameaçados para não divulgar a palavra de Deus. Em meio a essa realidade, como que eles poderiam enfrentar essa situação? Não apenas por conhecimento, mas por devoção, oração, com os joelhos dobrados. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que ele fala: por essa causa me coloco de joelhos diante do Senhor. Qual era a causa do apóstolo Paulo? É para que os judeus e os gentios fossem salvos. De maneira harmoniosa, irmãos, encontramos no seio da igreja primitiva oração pessoal transformada em um espírito de coletividade. Oração, mas consciência de um tema tão complexo da soberania de Deus, a oração agregada ao entendimento, cumprimento da palavra de Deus. Nós precisamos compreender a soberania de Deus. Se nós não compreendermos a soberania de Deus, é em vão a nossa pregação, é em vão até seguir Jesus, porque a soberania de Deus, ela é absoluta. Deus está no governo de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. E a igreja, a primeira igreja primitiva, tinha isso em mente, do controle de Deus, da soberania de Deus, que tudo é realizado por Deus, não é por mim, não é por você, é por Deus. E quando nós olhamos essa soberania, irmãos, a igreja deve orar com o espírito de união. Eles estavam aqui orando em conjunto, em união, para que a soberania de Deus prevalecesse naquele lugar, naquele momento, o qual estava sendo perseguido. Nós precisamos, irmãos, orar conforme a igreja primitiva. A oração da igreja primitiva é realizada com uma união. A oração foi feita em conjunto. Um elemento fundamental na oração é que podemos chamar de unidade. A igreja em oração significa um corpo coeso, junto, amarrado, colocado, cada membro um no outro. No texto que nós temos, irmãos, nessa passagem, temos aqui a koinonia cristã em ação. A mesma ideia aparece no Evangelho de Mateus, quando Jesus ensinou aos seus discípulos, Mateus 18, versículo 19, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está no céu. Meus irmãos, a igreja tem que estar em coeso, num só propósito, numa só fé, num só objetivo. E qual é o objetivo da igreja? É que as pessoas sejam salvas, que elas encontrem Jesus, que elas sejam transformadas pela palavra de Deus. Por isso nós temos que ter o entendimento da palavra de Deus, compreensão da palavra de Deus para anunciar a palavra de Deus, mas também temos que ter o poder, intrepidez para divulgar o Evangelho. Muitas vezes somos tímidos diante da situação ou situações que às vezes vêm contra nós,
Ah não, será que vale a pena pregar esse evangelho? Morrer pelo evangelho? Será que vale a pena, como Estevão morreu apedrejado? Será que vale a pena? Será que vale a pena dobrar o joelho e orar de fato? Cremos de fato no poder de oração? Muitas vezes nós cantamos, cremos no poder da oração, mas quando vem uma enfermidade, vem um caos na nossa vida, vem um vulcão sobre nós, uma tempestade, a gente começa a enfraquecer, a gente começa a fugir do problema, mas a gente precisa crer no poder da oração. A gente precisa crer na soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. A nossa oração só ganha, irmãos, um caráter de unidade quando oramos por tema tão complexo do reino de Deus. As nossas orações muitas vezes é por interesse próprio. É o Deus do dadá. Me dá, eu quero, eu mereço. Eu sou dizimista. Eu sou crente há muitos anos. Eu sou do louvor. Eu faço parte da liderança. Eu mereço. E a gente fica preocupando tanto com essas coisas e deixamos de preocupar com o reino de Deus. Da volta de Cristo. Igreja que não prega a volta de Cristo, o arrependimento, a regeneração, sai dela. Porque ela não tem interesse disso. Ela tem interesse que você dá. A igreja do dá, me dá para receber. Mas quando nós oramos com a união do reino de Deus, a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento, essa compreensão da soberania de Deus, o valor da oração, o valor da pregação do evangelho. Tenho certeza, muitos que estão aqui, foi fruto de oração. Alguém pagou um preço de oração. Eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, eu estava num lugar, uma calçada, sem nenhuma esperança. Alguém passou e falou assim, esse aí já era. Esse não tem mais jeito. E aquilo me incomodou minha alma. Será que não tem mais jeito? Será que não tem mais esperança para mim? Aí um dia alguém passou e falou o contrário. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Eu abri os olhos e contemplei a glória de Deus. E hoje eu estou aqui, porque alguém acreditou em mim. Alguém acreditou na soberania de Deus, que eu podia ser transformado e renovado pela palavra de Deus. Mas teve intrepidez de anunciar. O bom samaritano teve uma intrepidez, irmãos, fenomenal. Imagina, ele estava em um lugar de rochas, onde os bandidos estavam ali escondidos. Ele passa a ver aquele homem semi-morto, que foi assaltado, maltratado, bateram naquele cidadão. Ele estava ali semi-morto. O bom samaritano, com a intrepidez da palavra, com o conhecimento da palavra, com oração, pegou aquele indivíduo e levou para o melhor hotel. Não estava preocupado com a sua segurança, estava preocupado com o reino de Deus, da salvação daquele homem. Ele pegou então, levou para o hotel, chegou no hotel na recepção, falou assim, olha, trata desse cidadão aí, dá o melhor perfume, o melhor travesseiro, a melhor cama, o melhor sabonete. Se ele passar da conta, na volta eu passo aqui e acerto com vocês. E ele ainda voltou para o mesmo caminho. Será que você está preocupado com o reino de Deus? Quantas pessoas que você e eu, nós encontramos na rua, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de Deus, precisando de um cuidado. Mas se eu e você não temos intrepidez de anunciar a palavra, nada disso vai acontecer na vida do indivíduo, como aconteceu na minha vida, como aconteceu na sua vida. A oração da igreja primitiva é realizada em forma de clamor a Deus. Clamor das Escrituras, irmão, representa a união das pessoas, o mesmo propósito, o mesmo Espírito, a mesma fé. Quando nós olhamos o exemplo lá de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o que fala lá? Se meu povo, que se chama por meu nome, vamos lá? Se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei. Esse é o clamor da igreja.
Esse é o meu clamor, esse deve ser o seu clamor. A igreja deve orar assim, nesse pensamento. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa ter entendimento, a gente precisa saber orar. As Escrituras nos ensinam lá. Muitas vezes nós não oramos e não sabemos orar porque não lemos a Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente encontra aqueles homens que sofreram pelo Evangelho, pagaram alto preço, porque eles tinham entendimento da soberania de Deus, que Ele era Deus. Por isso, irmãos, a gente precisa conhecer as Escrituras. De que modo a soberania de Deus é compreendida pela igreja primitiva? A soberania de Deus é vista no ato da criação. Olha aí comigo no verso 24. Veja aí o verso 24. O que fala aí no verso 24? Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Cremos nisso? Você crê nisso? Que Ele fez tudo? Que Ele sabe de tudo? Que Ele governa tudo? Até com quem que você casou, foi vontade de Deus? Mesmo que você olha para ele, pastor, será? Será que foi vontade de Deus mesmo? Se você crê na soberania de Deus, você vai dizer: foi. Mas pastor, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, não pode falar isso, mas está dentro da vontade de Deus. Aí você precisa compreender as Escrituras, amá-lo, sujeitá-lo, dobrar o joelho, para que seu marido, seus filhos conheçam a Cristo, o soberano. Só assim, irmãos, esse mundo vai ser melhor. Só assim a sua sociedade vai melhorar. O seu testemunho é muito importante dentro da soberania de Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa saber quem é Deus de fato. Você vai só conhecer a Deus através das Escrituras. A soberania de Deus é vista também na revelação de Deus. Olha o versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Deus é Senhor da revelação. Quando nós oramos, temos que ter em mente a soberania de Deus. Nós precisamos orar em harmonia, em conjunto, no mesmo lugar. Se essa igreja hoje está aqui, irmãos, é por causa das orações. Crê nisso? Vocês creem nisso? É por causa da oração. Não há outra razão, porque tudo já está revelado nas Escrituras. Não tem nada contra, mas eu tenho uma crítica. Você quer ver um pastor sofrer? Um pastor ficar angustiado? É quando alguém fala assim: pastor, eu fui num lugar, a pessoa orou para mim e falou que eu vou ganhar um carro novo, 0. Aí o pastor olha assim: poxa vida, a igreja tem 17 anos que ora por você nesse sentido, você crê naquele lá que você nem conhece? Aí o pastor vai para onde? Dobrar o joelho, fala: Senhor, tem misericórdia. Ele não leu a Escritura. Irmãos, quando nós conhecemos a soberania de Deus, a gente ora crendo que Ele vai dar. Mas o melhor, Ele já deu, que é a vida eterna. Lá não vai haver choro, ranger de dente, tristeza, angústia. Lá sim, é o lugar para onde eu e você, nós vamos. Mas precisamos compreender as Escrituras. A soberania de Deus também é vista, irmão, através do controle da história. Olha aí o verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus. Jesus não perdeu o controle, Ele está no controle da história. Ele não perdeu o controle. Quando veio a pandemia, muitos ficaram desesperados, e ficamos mesmo. Mas quando nós olhamos para a soberania de Deus, que tudo isso foi permissão de Deus,
saber que nada acontece sem a vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele controla a história. Deus controla a história, irmão. O entendimento da igreja primitiva é claro sobre isso. Eles invocavam, ele falava com o Criador, que era o dono da revelação. Quando nós olhamos no versículo 24, 25 e 27, há 3 verbos, irmãos, que dá esse entendimento. O primeiro é fizeste, tudo está feito, disseste, predeterminaste, tudo está determinado por Deus. Em terceiro lugar e último, a igreja deverá com o entendimento de que a palavra de Deus sempre se cumpre. Qual é o valor das escrituras para a igreja hoje, irmãos? A igreja primitiva, eles levavam as escrituras em grande consideração, conhecia profundamente o Antigo Testamento. A oração deles era baseada na palavra de Deus, não era em autoajuda, era na palavra de Deus. A nossa oração tem que estar baseada na palavra de Deus, na revelação de Deus, mais nada. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, os falsos mestres não entram na igreja. A falsa doutrina não entra na igreja, porque você conhece a palavra, você lê o Novo e o Velho Testamento. Tem alguns malucos aí que falam que o Velho Testamento caducou. Ele que está caduco, ele que precisa ser transformado, ele que precisa ser renovado, ele precisa conhecer as Escrituras. E muitas vezes nós somos enganados por doutrinas. Mais uma vez, quer ver um pastor triste? É quando ele vai na sua casa, orar por você, ora por você, clama por você, sai da sua casa, meia hora, pastor, não adiantou nada, volta aqui. Não valeu não, pastor, vem cá fazer uma oração forte. Não valeu a pena não, pastor, volta aqui. Quando você conhece as Escrituras, você crê no poder da oração e vive como tal, como crente, como homem e mulher de Deus, gente que crê na soberania de Deus, baseado na palavra. Como a igreja interpretava a situação da perseguição? Pelas Escrituras. Quando nós olhamos o versículo 25, 26 e 27, eles entenderam para a Escritura que a palavra de Deus, já há muito tempo atrás, falava da oposição e da perseguição de Cristo. Falava que os gentios estavam enfurecidos, povos imaginando coisas vãs, reis levantando contra o ungido do Senhor, contra o seu povo. Hoje qualquer perseguição, as pessoas sofrem, é motivo até de sair da igreja. Qualquer perseguição vem sobre nós. Tem um membro da nossa igreja, ele trabalha em um lugar muito difícil do estado. E ele, todas as vezes ele conversava comigo, pastor, ore por mim, eu não aguento mais aquele trabalho, o meu chefe, ele é muito duro comigo, ele me persegue todos os dias, ore por mim. Eu só ouvindo aquilo, orando, pastor, só orando. Aí um dia ele chegou, pastor, por favor, eu não aguento mais. Então nós vamos orar, que você saia desse emprego. Não, saia de lá. Se você não crê na soberania de Deus, que Ele colocou você lá, para transformar todo esse ambiente, lá não é o seu lugar mesmo. Sai de lá. Vai para outro lugar. Porque a gente tem que crer na soberania de Deus. Aonde você está, foi o Deus que colocou você lá. É lá que você tem que pregar o Evangelho. É lá que você tem que anunciar as boas novas. Fazer a diferença. Não é em outro lugar. Tirar carrapicho, às vezes, de outras pessoas, é difícil. Pastor que o diga. Tira o carrapicho hoje, amanhã está de volta na fila. Pai, o que foi? Outro carrapicho. Tá bom, vou tirar. Passa um pouquinho. Não é fácil, irmãos. Mas quando a gente tem um chamado de Deus e crê na soberania de Deus, a gente tira vários carrapichos todos os dias. Sara aquela ovelha todos os dias. Passa remédio naquela ovelha todos os dias.
porque nós cremos que foi determinado, que ela é predestinada, eleita por Deus. E você tem feito isso? Na caminhada do seu evangelho, da sua palavra, lá no seu trabalho? Como que está o seu trabalho? Como está a sua vida? Crê na soberania de Deus? Ou você é mais um que ocupa espaço nesse universo? Deus chamou eu e você para pregar o evangelho. Não importa o tipo da perseguição, não importa o que você esteja passando, mas crê na soberania de Deus, que Deus está com você, que Deus é por você, Deus é por seus filhos. Quantos aqui, talvez os seus filhos não estão aqui, estão perdidos nas drogas, na prostituição, mas crê na soberania de Deus. Dobre o seu joelho, porque o meu filho, o seu filho, nossos filhos não foi criado pelas trevas, foi criado para ser luz. Mas eu e você temos que crer no poder da oração e ter entendimento das Escrituras. Orar, orar, orar. Não importa a perseguição. Talvez, irmãos, talvez a perseguição está aí, agora. E como vamos reagir diante dessas perseguições? Vamos fechar a igreja, correr para a igreja, para a casa do pastor, né? Vamos correr para a casa do pastor, que ele é um homem de Deus, é o anjo da igreja. Vamos correr para lá. O pastor fecha a porta, entra aí. E lá fora, aqueles que estão machucados, caídos, precisando de uma palavra, precisando de um carinho. Eu sempre costumo falar, a nossa casa é o melhor lugar para pregar o evangelho. E os nossos filhos, olha, é uma bênção. Quando você é pai, mãe, olha que você pregou lá, pai. Teve um dia que eu estava pregando Sermão do Monte, quando chegou naquele versículo, pacificadores, mansos de coração, acabei de pregar, foi uma bênção a igreja. Entrei no carro, quando era aqui a igreja era aqui, estou no carro, um taxista me fechou. Pai, cadê a mansidão que o senhor pregou? Cadê, papai? Meu irmão, pregue no seu lar. Só assim Jesus vai voltar. Dá testemunho dentro da sua casa. Na igreja é muito fácil. Muito fácil. Como está sua esposa? Como estão seus filhos? Eles conhecem as Escrituras? Você conhece as Escrituras? Está ensinando seus filhos as Escrituras? Quanto tempo você gasta com seu filho dobrando o joelho? Será que seu filho de fato crê na soberania de Deus, que Deus é Deus? Será que seus filhos conhecem o Novo Testamento? Os 4 evangelhos? Será que sabe quem foi Paulo? Perseguidor da igreja, matou muitos cristãos, mas foram transformados pela graça de Deus. Você jovem, você adolescente, na faculdade, na sua escola, alguém sabe quem você é? Alguém conhece a sua identidade? Como cristão, como homem, como mulher de Deus? Quando nós olhamos para as Escrituras, a primeira coisa que a gente vê aqui nesses versículos aqui que nós lemos, para que Deus olhasse, o que eles pediram, irmãos? Olha aí, como a igreja deve andar e pensar. Eles pediram para que Deus olhasse para ameaças que o cercavam, no versículo 29, parte A, para que Deus o capacitasse a serem seus servos. 3, para que Deus estendesse as mãos e realizasse milagres por meio do nome do Senhor Jesus. O que eles pediam? Por coisas que eram dos seus interesses particulares, de cada um? Pediam por conforto, por segurança,
pediam para esbanjar em seus prazeres, pediam por vingança contra aqueles que estavam perseguindo, para os incrédulos. Nada disso, irmãos. Eles pediam pela honra de Cristo, pediam pela glória de Deus, suplicaram pela honra do Evangelho, oraram por intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Não pediram segurança, conforto, pediram para a honra de Cristo, que Deus desse intrepidez a eles. Conta uma história de um casal missionário que a igreja investiu e eles foram lá para o Irã pregar o Evangelho. Muito tempo lá no Irã pregando o Evangelho e nada de alguém dá ouvido a eles. De repente foram descobertos, prenderam eles, o casal. E o casal então resolveu escrever uma carta, enviar para a igreja. Olha, fomos presos, estamos na cadeia, ore por nós. E a igreja então começou a clamar: Senhor, tira os irmãos lá da prisão, lá não é o lugar deles, tira eles de lá, Senhor, por favor. A igreja está clamando, lá não é o lugar certo deles, eles saíram para pregar o Evangelho, agora estão presos. De repente, o casal missionário ficou sabendo que a igreja estava orando assim, mandou outra carta: igreja, acorda, eu creio na soberania de Deus, Deus nos colocou nesse lugar aqui, tem muita gente se convertendo, aceitando Jesus, foi o lugar que Deus nos colocou. Se ficar orando para a gente sair daqui, ser deportado, já era. Olha o entendimento das Escrituras, olha a compreensão da palavra de Deus, a atitude da igreja, a minha atitude, a sua atitude, tem que ser essa, irmão. Quando o irmão chegar para você e falar assim: está difícil meu casamento, fala: está mesmo, o meu também está. Está difícil minha mulher, a minha também está. O meu marido, o meu também está. Vamos orar? Vamos crer que tudo isso pode mudar? Vamos crer no soberano? O nosso Brasil está um caos, mas vamos crer na soberania de Deus, que tudo está no controle, que Ele não perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Mas a igreja precisa entender isso. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar com objetivo, com fé, com propósito. Agora, se você dobrar o joelho: Senhor, estou precisando de uma sandália nova para ir para a igreja hoje. Senhor, não tenho dinheiro para chapinha hoje. Senhor, meu terno está com uma lista só. Eu posso até ser um pouco burro aqui, mas Deus acho que não vai ouvir não. Agora, se você orar assim como igreja: Pai, põe no meu caminho o andrajoso, o mal cheiroso, o caído, o machucado, o sem teto, aquele que não tem o que comer. Põe no meu caminho, Pai. Por favor, põe essas pessoas no meu caminho. Eu quero abraçar essas pessoas, porque Jesus está voltando. Tem certeza que aí não vai faltar carro, não vai faltar gasolina, não vai faltar casa para você morar, não vai faltar dinheiro, não vai faltar amor, não vai faltar paz. Mas você precisa entender as Escrituras, compreender as Escrituras. Vai nos hospitais. Eu, pastor, tivemos pouco tempo no hospital. Desculpa a expressão, a gente com a boca aberta, que negócio de fiar aqui. Vai lá. Aí você volta com mais amor. Aí você volta para as Escrituras. Será que ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho? Será que ele não era seu vizinho?
Será que não era o seu patrão? Mas eu e você, nós precisamos ter compreensão das Escrituras, para que Deus nos dê intrepidez, coragem, para pregar o Evangelho. E essa igreja tem uma missão de pregar o Evangelho. Ame o seu pastor. Ame o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Ore. Porque vai vir um tempo difícil. E o pastor verdadeiro vai estar com você. E esse tempo é hoje. Ore. Ora pela mulher do pastor. Quem que ora pela mulher do pastor? E poucas pessoas, não. Tem que orar mais. Quem ora pelo pastor? Já estão. Irmãos, você não sabe o que é ser uma mulher de pastor. Filho de pastor, você não sabe o que é ser filho de pastor. Às vezes o pastor deixa de dar um pastel para um filho e dá para o outro. Quantas vezes as minhas filhas comeu chuchu e zoiudo. Quem sabe o que é zoiudo? Ovão. Mas valeu a pena, porque hoje ela sabe que é o Evangelho. Valeu a pena, porque ela sabe que Jesus vai voltar. Valeu a pena estar na igreja. A igreja ainda é o melhor lugar do mundo. Defeito, tem demais. Mas se você quer uma igreja perfeita, não entra não, porque você não vai estragar ela. Mas dobre o joelho, pela liderança dessa igreja, pelo louvor. Louvor paga um preço, irmão, você não sabe o tanto. Eu dou muito valor no louvor da minha igreja. Quando cai um de paraquedas lá, fala assim, eu quero entrar no louvor. Eu falo, de jeito nenhum. Só daqui 5 anos. Ah, por quê? Porque esse louvor aqui foi lavado e comprado com sangue do Cordeiro. Eu sei quem são. Você eu não conheço. Senta aí. Meu irmão, minha irmã, vamos crer na soberania de Deus. Vamos orar pela essa nação. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Confiando nessa soberania de Deus. Jesus pode mudar tudo. Confiando nessa soberania de Deus, Deus pode trazer paz no seu coração. Confiando nessa soberania de Deus, você pode ser transformado ainda. Confiando nessa soberania de Deus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nem por isso, ele deixou de crer na soberania de Deus. Quando Jesus falou, vem cá, Pedrão. Não, Senhor, eu não tenho condição. Eu neguei o Senhor. Vem cá, Pedrão. Vai pregar o Evangelho. 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho num só discurso. E Deus pode te usar você com seus defeitos. Mas você tem que crer na soberania de Deus, que Ele pode tudo. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor. E cremos, ó Deus, na sua soberania, que tudo está sob o seu governo, sob o seu controle. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que veio aqui nessa noite. Cada coração, cada família. O Senhor conhece a tristeza de cada um, a angústia de cada um, a fome de cada um, o desespero de cada um. Mas nós cremos, ó Deus, na sua soberania, que o Senhor pode trazer a paz, a alegria. Ó Deus, quantas pessoas precisam ainda conhecer o Senhor como o único Salvador. Dá-nos, Senhor, intrepidez, coragem para anunciar a Tua palavra ao caído,
aquele que não tem o pão de cada dia, que a igreja possa levar o pão em casa. Obrigado, Senhor, pela essa igreja, nesse local, nesse bairro, ó Deus. Com certeza essa igreja tem impactado muitas vidas aqui, ó Deus. Continue, ó Deus, realizando a tua obra sobre esse lugar, sobre essa casa, casa de Deus. Esse povo que se reúne aqui, ó Deus, levante o caído, Pai. Aquele que perdeu a esperança, dá esperança. Aquele que pensou até em desistir, dá ânimo, Deus, coragem, porque o dia do Senhor está próximo, o Senhor está voltando, e queremos aguentar firme, olhando para o consumador, que é o Senhor, olhando para o objetivo da salvação, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor achou a cada um de nós, o Senhor nos encontrou, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Não tem nada que façamos, nada, para agradecer o que o Senhor fez por nós na cruz. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Obrigado, ó Pai. Conhecendo as Escrituras, ó Deus, conhecendo o Senhor de verdade, numa largura, profundidade, demônio nenhum que vai nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem o porvir, nada, porque nós conhecemos as Escrituras. Quando vinha a perseguição, estamos baseados nas Escrituras, para defender a nossa fé, e morrer por ela. Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Quantas vezes deixamos, ó Deus, de falar do teu amor, quantas vezes passamos de largo pelo necessitado, mas tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer nesse lugar, em nossas vidas, na vida de cada um aqui, nesse lugar. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.